Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com o Dr. Márcio Dietz, que é médico endocrinologista. O Márcio tem doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em endocrinologia, é professor de endocrinologia da UniCeub e médico do ambulatório de transgênero da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. A ideia com você, Márcio, é discutir a respeito da hormonização para homens transgêneros. Então, primeiramente, bem-vindo e obrigado pela sua disponibilidade. Muito obrigado, João. Parabéns pela iniciativa. É uma temática muito importante para a gente atingir tanto a população como outros colegas médicos. Ótimo. Para começar, vamos lá. A hormonização ela é um passo significativo no processo de transição de gênero, né? Mas todo homem trans vai passar por esse processo de hormonização? É tudo feito da mesma forma? Todos eles vão passar por isso? Excelente pergunta, né? Eu acho que esse ponto do tratamento hormonal, ele é um pilar na transgeneridade, uma vez que essa incongruência de gênero que se apresenta, ela gera grande disforia, tá? Então, isso gerando grande sofrimento entre o reconhecimento do seu gênero de nascimento e o gênero de identidade. E o tratamento hormonal, ele permite você minimizar, né, e melhorar a inserção pessoal dessa pessoa. Nós dizemos que a terapia hormonal cumpre duplo objetivo, né, que seria você fazer o bloqueio hormonal endógeno, que no caso do homem trans seria a produção de estrogênio ovariano, e fornecer níveis fisiológicos para você ter uma modificação dos caracteres sexuais secundários. E no homem trans, falando um pouco do homem trans, com o tratamento hormonal, a gente consegue grande mudança desses caracteres sexuais secundários, melhorando muito o bem-estar, redução de doença psíquica e inserção no meio social. Ótimo. Você usou o termo de disforia de gênero, né? Então, basicamente, a disforia a gente está falando do sofrimento que aquela pessoa tem por conta de não se identificar da forma como ela, de se identificar de uma forma e se ver de outra, né? Ah, Exatamente. Eu gosto de então, caracterizar, João, a disforia da seguinte forma: é um descontentamento afetivo ou cognitivo de um indivíduo em relação ao gênero designado ao nascimento, tá? Hoje existe um debate também se a disforia tem que ser um marcador sine qua non na transgeneridade, tá? Então isso é um debate, né, porque ela é muito prevalente na população trans, principalmente no grupo que não tem acesso a um acompanhamento médico, mas talvez se você pegar quadros iniciais, né, talvez você pode não pegar um grau tão exuberante de disforia. ótimo. Quer dizer, era essa um pouco a questão que eu queria chegar. Quer dizer, então, você pode dizer que, se não for todo, praticamente qualquer pessoa transgênera vai ter algum grau de disforia. Sim, então assim, na transgeneridade, esse grau de disforia e a dificuldade de aceitação e próprio o afastamento social é um quadro que é relacionado a alto grau de doença psíquica, tá? A gente está falando num grupo que talvez 70% tem algum diagnóstico psiquiátrico, Além da disforia, isso. prevalecendo além do quadro inicial da incongruência. Então, eu colocaria, por exemplo, transtorno dissociativo, 29%, transtorno depressivo, 45%, presença de trauma na infância, alta prevalência, muito transtorno de ansiedade e, inclusive, também tentativa de autoextermínio, chegando a uma incidência média de até 20%. Então, você negligenciar e não permitir o cuidado adequado vai gerar alto grau de transtorno mental. Muito bem. Antes de partir para uma parte mais de indicação, de avaliação desses pacientes, só para entender um pouco mais a respeito da hormonização, né? Quais são os principais benefícios da testosterona
para o homem trans? Que tipo de efeito que ele vai ter no corpo dessa pessoa? Perfeito. É, Continuando um pouco e respondendo sua pergunta, né, lá no nosso ambulatório da Secretaria de Saúde e também no acompanhamento privado, é muito comum, principalmente no homem trans, a gente observar a melhora da doença psiquiátrica associada, tá? Tem vários casos de pacientes com alto grau de depressão e com tentativas prévias de suicídio, que depois do tratamento hormonal, uma melhora em inserção social, uma adequação do gênero com seu reconhecimento, os pacientes não manifestam doença psiquiátrica, totalmente controlada, não manifestam desejo de morte, tá? E acabam tendo uma vida muito mais organizada. Então, eu acho que esse é um ponto central, tá? Que tem que ser lembrado, mas eu acho que cabe também a gente destacar os outros pontos, né? Muitas vezes, né, é muito comum no homem trans esses pacientes possuírem alto grau de disforia com os ciclos de sangramento menstrual. Então, isso é uma questão que a gente consegue um controle de curto prazo, né? Talvez com 3, 4 meses você já tem um bloqueio e o paciente para de ter ciclos de sangramento menstrual. Mas também eu falo assim que a terapia hormonal no homem trans, ela é um pouco mais prática, uma vez que a potência da testosterona permite, isoladamente, você induzir o duplo objetivo que a gente colocou. A testosterona isoladamente permite o bloqueio do eixo endógeno e permite a manifestação, alteração dos caracteres sexuais secundários. Hoje é muito pontual eu precisar utilizar algum medicamento, algum progestágeno para induzir bloqueio de sangramento vaginal. Tá? Eu só faço isso quando realmente o paciente possui alto grau de disforia e sofrimento inicial com o sangramento e não aceita esperar esse período. Mas falando de outras alterações, né, que eu colocaria, depois a gente pode até pontuar isso ao longo do tempo, mas a mudança de distribuição corporal, aumento de massa muscular, a gente também pode comentar um pouco de mudanças comportamentais que a gente deveria induzir nesses pacientes, aumento de pelos, né? Um efeito que a gente observa muito também é o aumento do clítoris e também engrossamento de voz. Ótimo. Interessante, até a gente já teve uma discussão sobre isso, que no homem trans, essa mudança na voz geralmente é o que precisa fazer para tratamento, né? Quer dizer, você não precisa de cirurgias e outros tratamentos para mudança de voz, claro, um acompanhamento com um fono que pode auxiliar vamos dizer, na característica da linguagem, mas não tanto de voz, cirurgia para isso, normalmente não tem necessidade por conta dos efeitos do hormônio masculino. Exatamente. Em relação ao engrossamento de voz, a gente observa alta eficácia com a terapia hormonal, né? Então, assim, a gente até diz, né, esse abuso de uso de testosterona em outros cenários pelo gênero feminino, que também acarreta o engrossamento de voz, a gente fala que essa é uma manifestação irreversível, tá? O uso da testosterona vai ter alteração em cordas vocais e gera engrossamento de voz, o que na transgeneridade é muito bem visto, tá? Então, assim, a pessoa começa a se reconhecer pela sua voz, a voz dela, ela é reconhecida como gênero masculino, isso fortalece, tá? E talvez realmente, como você falou, lá no nosso ambulatório a gente tem uma fono, e a fono, ela coloca como assim, a importância desses pacientes estarem em tratamento hormonal, né? Então, se no homem trans, ela vai trabalhar muito essa questão de postura, como se colocar, né? Conseguir uma voz mais firme. Talvez no início do tratamento a gente ainda a voz ela pode falhar um pouco, né? Então de aparecer um tom mais agudo, mas normalmente só a terapia hormonal já é satisfatório junto com esse acompanhamento com fono para a gente ter um bom resultado sobre o tom mais grave da voz.
Ótimo. Dois outros efeitos da testosterona na mulher. Um deles é a infertilidade, né, que tende a acontecer com a testosterona, e o outro é o aumento do libido. Né? Mais do que isso, é importante diferenciar a questão de ideologia, de identidade de gênero, que é o que a gente está discutindo, né? De orientação sexual. Então, essas pessoas elas podem ter comportamentos sexuais mais diversos. Né? Nesse período inicial, onde há aumento de libido, existe uma preocupação maior com gestação, até pelos efeitos que a testosterona pode ter na gravidez, né? Ou, de modo geral, a infertilidade vem antes disso? Muito bem colocado, viu? Primeiro, muito importante a gente separar a questão da identidade de gênero da orientação sexual, tá? Então, assim, a gente observa que a grande maioria dos homens trans são heterossexuais, né? Se relacionam com mulheres, mas também tem vários casos de homens trans que relacionam com homens e mantêm relação sexual vaginal penetrante. Nesse cenário, eu falo assim, o melhor momento para você debater sobre fertilidade é antes de começar a terapia hormonal, tá? Isso está escrito no nosso termo de consentimento livre esclarecido, que a gente utiliza em todos os pacientes ao iniciar o tratamento. Nos homens trans, ele possui uma complexidade maior naquele homem trans que deseja preservar a fertilidade. E talvez o melhor momento para tomar essa decisão de fazer congelamento de óvulos é antes de começar o tratamento. Porque se você pensar em fazer isso depois, você vai ter que interromper o tratamento e pode demorar alguns meses ou até anos para você recuperar o seu ciclo endógeno, e isso também pode estar relacionado com regressão de vários marcadores que foram, né, desejados pela terapia hormonal. E uma Ótimo. coisa que eu gosto de deixar bem claro é que a terapia androgênica, a terapia com testo, no homem trans, não é uma terapia anticoncepcional. E isso envolve riscos, né? Então, um homem trans que mantém relação sexual vaginal ativa, desprotegida, normalmente ele vai ter a cessação da menstruação, vai parar de ciclar, mas a gente não tem essa garantia que ele não tem risco de engravidar. Então, esse paciente, ou ele deve usar um método de barreira, ou talvez colocar um DIU, por exemplo, que pode ser uma terapia interessante. Porque caso ele venha engravidar em uso da terapia hormonal, isso também pode acarretar riscos, né? Principalmente se for um feto do gênero feminino, uma vez que aquele hormônio pode estar circulando no corpo e ter algum risco de androgenização fetal. Então, assim, é muito importante esse cuidado em relação ao desejo de preservar a fertilidade e também em relação à questão da terapia anticoncepcional. Um fato que a gente vê muito, a gente tem alguns casos no ambulatório, são histórias lindas, de homens trans. Eu tenho um caso muito interessante, é um paciente homem trans que tinha uma consulta agendada comigo, mas só que ele não pôde ir porque ele estava de licença paternidade. Aí eu fiquei assim, né, querendo entender. Ele volta 2 semanas depois, ele já tinha retificado o nome, e na verdade a sua parceira, né, engravidou por um método de inseminação, e ele foi registrado como pai. Ele já estava no documento dele como gênero masculino. Então ele é o pai de registro do filho que quem gestou foi a parceira. Tá? Então também existem algumas formas da gente viabilizar isso. Ótimo. A hormonização ela é uma parte do processo de transição, né? E muitas vezes ela envolve outros tratamentos, especialmente cirurgias. Né? Existe alguma orientação do que tem que ser feito antes, quanto tempo esperar até fazer, por exemplo, uma pessoa que iniciou o tratamento hormonal, quanto tempo ela vai demorar de fato para ganhar todas as características que são esperadas de um homem? E quando que ela, vamos dizer, que você pode considerar, por exemplo, cirurgias? Perfeito, muito bem colocado.
A importância do tratamento cirúrgico é de grande relevância para esse tema, né? Aqui no Distrito Federal a gente ainda tem uma dificuldade de acesso cirúrgico, né? Principalmente cirurgia genital ou também procedimentos gerais dentro do contexto do Sistema Único de Saúde. Colocando um pouco em perspectiva o acompanhamento do paciente transgênero, num primeiro momento eu coloco a grande relevância de montar uma equipe de saúde mental composto minimamente com um psicólogo que tem experiência e, caso necessário, psiquiatra, né? Quando esse quadro está bem equacionado, né, e apto para iniciar tratamento hormonal, o endocrinologista tem que entrar. Eu falo isso para os meus residentes, a grande relevância do endocrinologista também abordar a saúde mental do paciente. E uma vez que o paciente começou o tratamento hormonal, né, pela resolução do CFM de 2019, ela coloca uma idade mínima para tratamento cirúrgico de 18 anos e em uso de pelo menos um ano de terapia hormonal. Tá? Então, eu acho isso importante para reforçar, né? Eu digo que nesse primeiro momento, o paciente passa por grandes movimentações psíquicas de novo desenho e inserção social. E isso tem que ser muito bem trabalhado com o psicólogo, com os próprios médicos. E o tratamento hormonal ao longo do tempo, né, falando um pouco agora mais de tratamentos cirúrgicos específicos, o homem trans, a grande maioria deseja, fazer a toractomia masculinizante ou também chamado de mastectomia, tá? E com o tratamento hormonal, você vai observar uma redução de tecido adiposo em mamas, você reduz volume mamário e talvez quando você realizar o tratamento cirúrgico, você vai ter uma cirurgia de menor monta, mais simples do que uma mama maior, onde você vai ter que fazer uma maior manipulação cirúrgica. Muito bom. A testosterona ela é muito utilizada também por homens e mulheres cisgênero, né, com objetivos estéticos e de ganho de performance esportiva, né? Isso é muito contestado pelas sociedades diversas de medicina do esporte e também pelas diferentes sociedades de endocrinologia, incluindo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, né? Tem sido feita uma campanha muito forte, inclusive dizendo que não existe uma dose segura para isso, né? Obviamente que os riscos que estão envolvidos para pessoas cisgênero também envolvem os transgêneros, né? Quer dizer, os mesmos tipos de efeitos negativos. Quais são esses riscos, os principais que você tem que considerar durante essa hormonização? Muito bem colocado, João, né? A gente vive uma era onde a gente observa grande aumento de prescrição inadequada de terapias androgênicas na população. Isso está relacionado a grandes riscos, né? A gente fica muito feliz de ver as sociedades, né, de endocrinologia, cardiologia, nefrologia, ginecologia se movimentando. Recentemente veio um parecer da Anvisa proibindo o uso de chips hormonais, e eu acho muito importante a gente trazer essa orientação e diferenciar também em relação a abordagens em relação à transgeneridade. Falando primeiramente de homens, né, o uso recreativo de terapias anabolizantes por homens cis, na grande maioria dos casos eles pegam homens que têm um eixo gonadal íntegro, níveis normais de testosterona, a grande maioria são adultos jovens sem comorbidades, com o objetivo de atingir terapias níveis suprafisiológicos de testo, acima de 1000, né, nanogramas por decilitro, ou até mais. E esses pacientes com níveis tão elevados de testo, com o objetivo de ter ganho de massa muscular, vão ter graves riscos como síndrome de hiperviscosidade sanguínea, aumenta o risco de trombose e evento vascular, aumento de massa muscular cardíaca, também aumentando o risco de infarto,
né? Muitas vezes eles usam testosterona alfa-alquiladas, que não são aprovadas para uso clínico, como oxandrolona, entre outras, que promovem alto risco de lesão hepática, grande alteração metabólica, como dislipidemia, aumento de resistência insulínica, além de outras alterações como alopécia, presença de acne, alterações comportamentais. A gente já tem estudos populacionais, por exemplo, esse estudo recente da Dinamarca, aumentando mortalidade, né, aumenta a agressividade, maior prevalência em população carcerária. Então a gente tem que ficar muito atento com essa prescrição inadequada, tá? E dos riscos que ela carrega, porque a gente tem observado um grande aumento. Falando em relação às mulheres cis, né, que buscam terapias hormonais androgênicas, né, talvez você vai ter grandes alterações que a gente observa no homem trans, né? Então, assim, muitas mulheres tendo aumento de pelos, engrossamento de voz. Eu tive um caso de uma mulher que colocou um chip, ela cantava no coral, saiu do coral, aquilo diminuiu muito a inserção social dela. E dependendo da estratégia adotada, essas mesmas alterações metabólicas também podem estar presentes. Que a gente tem que avaliar exatamente qual que é a terapia hormonal, qual que é a via, né? Então eu acho que também tem ocorrido um abuso de uso de terapias androgênicas no contexto da mulher cis, tá? E eu gosto de destacar isso, eu acho muito importante que no homem trans, devido a esse quadro de incongruência de gênero, nosso objetivo hormonal é atingir níveis de testosterona dentro do nível fisiológico de um homem cis, normalmente até no final do ciclo no limite inferior, obedecendo uma estratégia de tratamento muito parecido que a gente faz no homem hipogonádico, tá? Então um homem que possui alguma doença no eixo gonadal, hipófise testicular, né? Ou ele tem um tumor na hipófise, alguma alteração hipofisária, ou ele teve algum trauma testicular, alguma alteração genética. A mais comum, a síndrome de Klinefelter, que é uma alteração cromossômica de 47 cromossomos XXY, onde ele produz baixos níveis de testosterona. Você induz-se em tratamento com testosterona, isso melhora muito a qualidade de vida dele, né, entre outras alterações metabólicas, e você não induz níveis suprafisiológicos. Você induz níveis fisiológicos num padrão muito parecido com o homem trans e o homem hipogonádico. Ótimo. Bom, na população transgênera existe também uma incidência maior de aspectos relacionados ao estilo de vida, né? Então, o uso de drogas ilícitas é maior, tabagismo, alcoolismo é maior, sedentarismo, enfim, tem outros aspectos ligados a um estilo de vida, né? E muitas vezes essas pessoas podem ter já algumas consequências de um estilo de vida ruim, especialmente do ponto de vista cardiológico, né? De que forma que você considera isso no momento em que chega uma pessoa para fazer uma hormonização cruzada? Muito importante, né? Eu acho assim, na abordagem, eu sempre falo muito isso, né? Que o médico, ele é um instrumento de promoção de saúde, tá? Então você tem que fazer uma avaliação integral e gerar uma promoção de saúde. Por isso que as sociedades, e eu aqui na minha residência, advogamos contra, por exemplo, o que a gente comentou dessas testes suprafisiológicos nos homens cis. Nesse cenário, no paciente trans, é muito importante você avaliar ele de forma integral, tá? Então, falando primeiro um pouco da questão da atividade física. O homem trans que começa a terapia hormonal e inicia uma atividade física de resistência, a gente observa grande mudança de distribuição de gordura e massa muscular corporal, né? Então, aquela testosterona em níveis fisiológicos vai induzir anabolismo muscular. Então, se ele
fizer um treino que favoreça isso, você vai ter talvez maior grau de satisfação com o seu corpo, redução de disforia. E por outro lado, os homens trans que permanecem sedentários, não é incomum a gente ver ganho de peso. Tá? Então, só a terapia anabolizante androgênica, a terapia androgênica com testosterona, talvez isoladamente não vai gerar o ganho muscular se isso não estiver associado com o treino adequado. Um outro ponto muito delicado na transgeneridade é o tabagismo, né? O tabagismo também possui maior prevalência nessa população e acaba sendo um problema. Por quê? Esse paciente vai ter bloqueio menstrual, não vai ter perda de sangue no ciclo mensal, e isso vai aumentar as células vermelhas, pelo fato dele não estar perdendo. A própria testosterona bloqueia a epsidina hepática, aumenta a ação da eritropoetina e aumenta as células vermelhas. E o cigarro, né, como um agente nocivo pulmonar, indutor de hipoxemia, de doença pulmonar de base, também pode estimular maior proliferação de células vermelhas. E eu digo lá, o efeito adverso que a gente mais encontra lá no nosso ambulatório é eritrocitose ou policitemia, que são pacientes que apresentam aumento de células vermelhas. Quando esse aumento de hematócrito está acima de 51, já liga um alarme, e acima de 54 ele está em risco de ter um quadro de síndrome de hiperviscosidade sanguínea com um quadro de trombose. Então a gente advoga muito a importância, uma vez que o homem trans ele pretende permanecer em tratamento hormonal contínuo, a importância dele reduzir e cessar o tabagismo, né? E o etilismo também vai entrar no mesmo cenário em termos de controle metabólico, avaliação hepática de longo prazo e, por fim, a questão de risco cardiovascular, né? Existe grande debate, a literatura hoje ela tem crescido muito sobre essa questão da terapia hormonal na transgeneridade, sobre risco cardiovascular. Infelizmente, a gente ainda tem coortes pequenas, tá? Eu espero que nos próximos 10, 20 anos a gente tenha estudos prospectivos, controlados, onde a gente consiga entender melhores os marcadores, as diferentes estratégias hormonais, pensando em minimizar. Mas hoje os dados colocam ou neutralidade ou pequeno risco em estudos muito heterogêneos. Tá? Mas nesse cenário a gente prioriza aquilo que eu comentei, manter uma testo em nível fisiológico ou próximo do nível inferior do homem cis. Ótimo. Vamos dizer, seria próximo do fisiológico para um homem cis, mas talvez não para uma mulher, né? Quer dizer, mas não para uma mulher. Mas em paralelo, eu falo isso também, sempre esse paciente a gente vai avaliar e vai tratar os marcadores cardiovasculares clássicos, né? Então, sim, a nossa população é menor, com uma idade mais avançada, né? A gente vê que a transgeneridade é uma coisa que fortalece muito na adolescência e ela entra marcantemente no início da idade adulta, mas pacientes a partir de 40 anos, com aumento de glicemia, hipertensão arterial, dislipidemia, obesidade, ou mesmo outros fatores de risco residuais, eles têm que serem abordados adequadamente pelo médico, né? Então, o médico não vai avaliar a sua atenção exclusivamente sobre a estratégia hormonal, e em paralelo, se tem diabetes, você vai tratar o diabetes, definir as melhores opções, vai tratar a hipertensão, vai tratar a dislipidemia e fazer o rastreio cardiovascular adequado. Ótimo. Bom, acho que aí é uma questão de avaliar os riscos e benefícios, entender que existem riscos com o tratamento hormonal, avaliar o custo-benefício de cada intervenção, aí como é feito para qualquer pessoa, né? Risco de câncer, existem algumas discussões se aumentaria tanto o risco de câncer de mama como o risco de câncer de próstata nessas pessoas. O que você tem para dizer sobre isso? Bom, vamos falar primeiro do risco de câncer de mama.
que é o mais prevalente ao nascimento da mulher XX, assim, o que a gente observa na prática é o seguinte, que a grande maioria desses pacientes, ao longo dos anos, ou vão realizar a mastectomia, então reduzindo esse risco, uma vez que você tem a retirada de mamas, ou eles vão ter mamas pequenas e talvez uma maior facilidade de rastreio. Mas a gente deve sempre, né, nos pacientes que preservam mamas, fazer o rastreio clássico, a partir dos 35 anos de idade, né, com ultrassom de mamas ou mamografia. Né? Só em relação a isso, ao câncer de mama, então assim, existem algumas pessoas que têm um risco aumentado, vamos dizer, geneticamente, por histórico familiar, ou eventualmente uma pessoa que teve um diagnóstico de câncer de mama. Né? A mastectomia, nesses casos, permite você dar continuidade ao tratamento hormonal ou, nesses casos, precisa de fato suspender o tratamento? Olha, é muito importante essa avaliação individual numa equipe multidisciplinar, né? Então, assim, se você pegar um caso com mutação de BRCA1 dentro de um contexto familiar de forte prevalência de câncer de mama em idade precoce, né? Talvez esse paciente, quando for fazer a cirurgia, talvez ele não deveria fazer com o cirurgião plástico isoladamente. Talvez a indicação cirúrgica dele deveria envolver um mastologista junto para fazer a excisão completa de tecido mamário e reduzir o risco de um surgimento em tecido residual, tá? Mas uma vez que você tirou todo o tecido mamário, em relação ao câncer de mama, você reduz esse risco. E a terapia hormonal é completamente viável, tá? Claro que você pode também fazer avaliação em relação a câncer de ovários, e muitas vezes também as próprias sociedades, né, uma vez que ao longo do tratamento o paciente não deseja preservar a fertilidade, tem bom controle de sangramento, mas o útero e os ovários ficam aquiescentes, em algum momento você também fazer a programação de realizar uma esterectomia ou forectomia bilateral. Tá? Não é incomum, em algum momento. E com a retirada dos ovários, a gente consegue fazer um tratamento até reduzir um pouco a terapia hormonal. Né? A gente faz pequenos ajustes de terapia hormonal e facilita o segmento e tem maior segurança em relação a risco de neoplasia tardia. E de que forma que é feita essa hormonização? Ela é padronizada, ou seja, é a mesma dose, a mesma forma de uso, ou seja, pode usar por injeção, por PETs, por comprimidos, é feito de uma forma padronizada? Como é que é feito isso? Ótima pergunta, João. A terapia hormonal no homem trans, ela é extremamente individualizada, onde você vai avaliar as estratégias hormonais disponíveis e como que você deseja fazer a progressão do tratamento hormonal e a mudança dos caracteres sexuais secundários. Como dito previamente, a importância do médico gerar promoção de saúde. Nesse cenário, né, a gente não pode indicar e tem que ficar muito atento com o uso de testosteronas não aprovadas pela Anvisa, muito provavelmente adquiridas pela internet ou via mercado negro, onde a gente desconhece a procedência desse produto. E por outro cenário, também destacar que a gente não possui algum tipo de testosterona aprovada pela nossa empresa de farmacovigilância, que é a Anvisa. A gente não possui no Brasil testosteronas orais disponíveis para comercialização, não possui chips ou pellets de testosterona aprovados, e também não possui adesivos. Então, dentro desse contexto, um cenário de promoção de saúde e acesso a terapias hormonais aprovadas,
A gente tem 3 estratégias. Entre as terapias injetáveis, a gente tem as testos oleosas de curta duração, que seria o cipionato de testosterona, o nome de marca Deposteron, ou ésteres de testosterona, né, que são 4 ésteres, propionato, fenpropionato, isacoproato e o decanoato, que é o Durateston. Ambas essas são testes de curta duração com uso injetável intramuscular mais periódico, tá? Normalmente a cada 2 a 3 semanas, ou a testosterona injetável de longa duração, que seria 1 decilato de testosterona, onde os ciclos são trimestrais a cada 12 semanas. E, por outro lado, a gente também tem a aprovação do Testogel, né, que é o androgel. Inicialmente só tinha em sachê, hoje tem em pump também, muito mais prático, de uso diário pela manhã, e que talvez você tenha que tomar um pouco de cuidado em relação à contaminação cruzada, com crianças ou outras mulheres cis que podem se contaminar uma vez que o paciente aplica no braço, no ombro e descontaminar para outra pessoa, mas também pode ser uma opção de tratamento. Ótimo. E para finalizar, alguns homens trans vão optar em algum momento por fazer uma cirurgia de retirada de ovário e útero, né? São os órgãos produtores dos hormônios sexuais femininos. De que forma que isso interfere na hormonização desses pacientes? Perfeito. Então, uma vez que o paciente retirou útero e ovários, você não precisa mais induzir o bloqueio, uma vez que ele não tem um órgão de origem para a produção de estrogênio. Isso permite você talvez reduzir um pouco a dose, né? Normalmente essa redução de dose a gente fala alargar um pouco o ciclo, a frequência de aplicação da testo injetável, que é a terapia mais utilizada na prática. Mas eu acho que assim, reside grande cuidado sobre esses pacientes manterem em tratamento hormonal. Porque uma vez que você retirou os ovários, e se esse paciente relapsar e interromper o tratamento, ele pode ficar vulnerável a entrar num quadro de hipogonadismo, onde ele vai ter queda de hormônios esteroides sexuais, e isso está relacionado a grande piora metabólica, qualidade de vida, em relação à questão sexual, e também muito importante em relação à massa magra e massa óssea. Alto risco de evoluir com perda óssea e osteoporose, tá? Então, por exemplo, um marcador que a gente usa muito, um paciente que fez oforectomia e mantém um LH maior que 35, a importância de você trazer ele de volta para o tratamento e ter um cuidado maior sobre a massa óssea dele, fazer uma avaliação e ver se ele precisa de terapia associada também em relação à massa óssea. Ótimo. Márcio, acho que a gente abordou bem esses diferentes aspectos aí da terapia hormonal para o homem trans. Queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade e contar com você em outras discussões aqui. Obrigado, João. Parabéns pela iniciativa e por trazer um tema de grande importância. Obrigado mais uma vez.